Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Para mim é uma imensa alegria de estar aqui com os irmãos, com todos nessa noite. Eu fico extremamente grato pelo convite, pelo pastor Gesiel, de estar aqui ministrando da palavra do Senhor. Agradeço também ao pastor Jairo por conceder a oportunidade de estar aqui com os irmãos. E a minha felicidade, meus irmãos, é muito grande. Por quê? Porque num período de 3 a 4 anos, eu fiquei em casa totalmente parado, sem receber convites de estar ministrando a palavra do Senhor. Em certo momento, eu estava orando, no particular com Deus, e eu pedi que Deus viesse estar resolvendo essa questão que antes eu era tão ativo na igreja. E Deus fez esse convite para mim estar aqui ministrando com os irmãos, e eu fico muito feliz. Meu nome é João Pedro, eu sou conhecido na comunidade surda assim. Eu, junto com a minha família e meu pai, nós moramos na cidade de São Carlos, e hoje eu estou aqui para ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração. Antes eu morava na cidade de Barrinha, né? E aí eu mudei agora para São Carlos por relacionar a questão dos estudos e aprendizagem, que eu acho que é muito importante estar evoluindo nessa questão. Eu quero pedir para a projeção colocar um versículo, por gentileza, em Colossenses, capítulo 1, vamos ler o verso de número 15 e o verso de número 16. Que diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por quê? Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, coisas visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Que versículo impactante, não é, meus irmãos? Demonstra o poderio de Deus sobre todas as coisas. Deus sendo o Criador de tudo. A gente percebe que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E Deus, com o seu poder, com a sua magnitude, Ele foi criando cada detalhe. Ele foi criando os mares, Ele foi criando a terra, Ele foi criando toda a natureza, todos os animais. A gente vai percebendo todo o cuidado e detalhe de Deus na criação de todo mundo. E parece que Deus era como se fosse um pintor, esculpindo toda a sua criação em detalhes e em riqueza. E a gente vai imaginando e percebendo como o nosso Deus é grande, como o nosso Deus é maravilhoso. Assim como um pintor, ele pinta a sua tela, a gente percebe que Deus, com a sua mão e a sua poderosa palavra, Ele foi criando cada detalhe em nossa existência. Deus, Ele fez tudo. Por isso Deus é maravilhoso, por isso que Deus é perfeito, porque Ele é o autor da criação. Com as suas próprias mãos, Ele formou o ser humano. Com a sua própria mão, Ele deu vida a Adão com um sopro nas suas narinas. E Ele falou: esse é o homem Adão. Deus, Ele foi o criador de todas as coisas. Quando Adão, ele percebe que foi criado por Deus, ele é cometido de um sono da parte do Senhor, tirado uma costela de Adão. E Deus, Ele forma também de Adão uma mulher, para ser a sua adjuntora, a sua companheira. E Deus disse: essa será a sua companheira, Eva. A gente percebe que nesses detalhes do desenrolar da história, Deus sempre estava no controle de todas as coisas. Quando a gente vai perceber no Jardim do Éden, Eva caminhando e aparece a serpente, o nosso inimigo, tentando Eva, tentando persuadir ela, dizendo para ela: olha, aí tem uma árvore, aí tem um fruto, dele você pode comer. E ela falou assim: olha, não podemos fazer isso. Deus disse que se a gente comesse dessa árvore, nós iríamos morrer. De outras árvores podemos comer desse fruto. Mas o inimigo, que é contra a criação de Deus, ele disse: olha, pode pegar do fruto, pode ficar à vontade, você vai ser semelhante a Deus, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. E aí a gente percebe, lembrando dessa história, como que Eva ela foi persuadida e influenciada pelo inimigo. E a gente vai percebendo nesse detalhe dessa história, quando Eva toma do fruto,
come e aparece o seu companheiro Adão. Quando Adão aparece, ele também come do fruto e acontece uma situação totalmente ruim na humanidade. Infelizmente, o pecado acaba entrando na humanidade. Não foi algo tão simples, não foi algo tão banal, foi algo complexo que prejudicou e influenciou toda a humanidade com o pecado. E a gente percebe que Deus ele disse assim, olhem uma promessa, fique tranquilo, porque da sua descendência virá um que irá esmagar a cabeça da serpente. A gente percebe, meus irmãos, que o inimigo ele sempre vai ter esse desejo de ir contra a criação de Deus, contra as coisas de Deus, infelizmente. Mas quando nós estamos dispostos a obedecer o chamado de Deus, obedecer aquilo que Deus nos contou, aquilo que Deus nos falou, a gente percebe que a gente consegue seguir em frente e seguindo avante. Em João, no capítulo de número 10, eu quero ler um outro versículo com os irmãos, do verso 7 até o verso de número 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo que sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Percebe, meus irmãos, algo interessante nesse versículo. A verdade é que, assim como aconteceu com Adão e Eva, e a destruição através do pecado, inundou a humanidade, ao ponto de a gente perceber o que a Bíblia Sagrada fala. A Bíblia Sagrada diz assim, que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. E a gente percebe isso através das redes sociais, através da televisão, tantas situações drásticas, tantas lástimas na nossa sociedade, ladrões, assassinatos, destruição em massa. E a gente vai percebendo que a palavra do Senhor se cumprindo. Vocês percebem aquela tragédia que aconteceu em Blumenau, que um homem entrou dentro de uma escola e atacou algumas crianças, meus irmãos, de aproximadamente 4 a 7 anos. Que destruição, que situação caótica, que situação triste. Mas a gente percebe que isso é influência do inimigo, que veio para matar, roubar e destruir. Nós percebemos que diariamente a gente vai tendo situações que precisamos escolher entre o certo ou o errado. E é nesse momento que o inimigo vem para tentar nos destruir, para tentar fazer que venhamos desviar do caminho do Senhor. Mas nós precisamos entender que essas situações, infelizmente, acontecem, mas Deus está no controle de toda a situação. Infelizmente, a gente percebe, meus irmãos, que situações ruins estão acontecendo. Mas nós precisamos estar orando e entendendo que firmes no Senhor, Deus pode resolver qualquer situação e qualquer problema. A gente percebe que essas crianças que faleceram, que situação triste, meus irmãos, é algo que a gente não consegue expressar com nossas palavras que aconteceu em Blumenau. Mas a gente vai vendo como a Bíblia Sagrada acaba nos ensinando no meio de todas essas situações. Depois que Deus criou a humanidade, a gente vai percebendo a influência do pecado, a influência do inimigo agindo na humanidade. Quando nós vamos ver no Egito, meus irmãos, o que aconteceu lá, o povo de Israel cativo, preso, e Faraó dominando todo aquele povo. Vocês percebem através de Êxodo, no capítulo 1, quando o povo de Israel estava sendo subjugado, estava sofrendo, escravizado. E foi feito um decreto por Faraó, que qualquer criança que nascesse, ela deveria ser morta. Por quê, meus irmãos? Porque o povo de Israel começou a multiplicar, crescer, começou a expandir cada vez mais. E a gente percebe Faraó
tentando arquitetar algumas estratégias para destruir o povo de Deus. E a gente vê que essa estratégia foi algo maligno, meus irmãos. Por quê? Porque Faraó chamou as parteiras do Egito e ele disse: olha, vocês precisam me obedecer. Como vocês são as parteiras oficiais do povo, vocês vão lá. E quando nascer alguma criança, se for menino, vocês terão que matar. Não importa como, vocês terão que destruir, para que esse povo não venha crescer. E aí, vocês veem que, biblicamente, essas parteiras procuraram estar indo em direção àquela orientação, mas isso não adiantou, meus irmãos. Por quê? Porque Deus, Ele estava no controle da situação. Elas começaram a pensar em estratégias assim, obedecendo a questão de Faraó, mas a gente vai perceber, meus irmãos, que em secreto Deus já estava trabalhando. Faraó não sabia, mas Deus já estava cuidando dos seus. Faraó não tinha ideia, mas Deus já tinha levantado pessoas para fazer a obra dele naquele local. Quando Faraó vai percebendo, meus irmãos, que mesmo acontecendo esse decreto, as crianças aumentavam, multiplicavam, o povo crescia. Ele chamou as parteiras e disse: olha, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí a Bíblia diz assim, que elas falaram: olha, rei, isso aqui, Faraó, é uma situação que a gente não tem um controle, porque quando a gente chega lá, as crianças já nasceram. Faraó fica totalmente indignado com aquela situação. Ele fica refletindo ideias e estratégias para destruir ainda o povo de Israel. Foi aí que ele convida os seus maiorais e ele fala assim: olha, vamos pegar todas essas crianças, vamos pegar todos os homens abaixo de 2 anos e vamos matar essas crianças, porque não está tendo jeito, eles estão crescendo, estão multiplicando, não tem como a gente parar esse povo. E a Bíblia diz assim, meus irmãos, que eles vão obedecer esse decreto do rei, jogando essas crianças no Nilo, jogando essas crianças para morrer naquele local. Isso foi uma estratégia diabólica de Faraó para tentar conter o avanço do povo de Deus. Quando nós olhamos isso, meus irmãos, é às vezes que Faraó tentou influenciar para matar, roubar e destruir. Mas aquelas 2 parteiras foram usadas por Deus, obedecendo a Deus, tiveram compaixão por aquelas crianças, meus irmãos, e não mataram como Faraó queria. E a gente percebe como Deus continua no controle de todas as situações, meus irmãos. O inimigo ele vai continuar tentando matar, roubar e destruir. Infelizmente, vocês já pensaram sobre isso, meus irmãos? É a situação que aconteceu lá atrás, mas em nossos dias também tem acontecido. A mãe de Moisés, Joquebede, antes, quando ela estava grávida, ela foi percebendo que essa situação estava acontecendo, de crianças sendo jogadas no Nilo, esse decreto do rei para matar meninos, e ela ficou um pouco preocupada, receosa, pensando no que poderia estar fazendo. E a Bíblia diz assim, que ela, buscando uma orientação de Deus, tendo fé em Deus, obedecendo os decretos de Deus e não de Faraó, meus irmãos. Quando Moisés, ele nasce, ela pega aquela criança, ela vê que ele era um homem, meus irmãos. E isso foi uma preocupação como mãe naquele momento. O que fazer? Qual atitude tomar? Sendo que Faraó poderia estar matando, destruindo aquele seu filho. Ela pega um cesto, ela passa betume, organiza, coloca o seu filho dentro daquele cesto e coloca no rio Nilo. Parece uma situação muito triste, meus irmãos. Só que Joquebede pediu para que a irmã de Moisés, Miriam, fizesse o acompanhamento daquele cesto no rio. E a gente percebe como que Deus estava no controle de toda a situação, meus irmãos. Naquele Nilo, quando estava aproximando a filha de Faraó, a princesa, ela estava se banhando no Nilo, ouviu um choro de uma criança, viu o cesto, pegou o bebê, e ela pensou, olha, não vamos matar essa criança. E ela deu o nome de Moisés. Miriam, a irmã de Moisés, vendo aquela situação, disse assim, olha, tem uma moça
lá entre os hebreus que pode alimentar, amamentar e ajudar você a cuidar dessa criança. E ao invés, meus irmãos, de Moisés ser destruído, ele teve a sua salvação colocada por Deus através da vida da princesa. E o que a gente percebe que isso aconteceu pela fé de sua mãe, por ela estar tendo esse sentimento de obedecer a Deus em qualquer circunstância, mesmo que o decreto de Faraó seja o contrário. Meus irmãos, Moisés, ele conseguiu ser um libertador, uma pessoa escolhida por Deus, e ser liberta da morte, porque a sua mãe obedeceu ao mandado do Senhor Jesus. É por isso que a Deus a gente dá glória, louvor, porque Ele é o Criador de todas as coisas, de todos os detalhes, Ele nos guarda. Às vezes a gente não sabe como o inimigo tem trabalhado para matar, roubar e destruir as nossas vidas. Mas se estivermos firmes com o Senhor, nós teremos a mesma felicidade de Joquebede, a salvação para a nossa casa. Vocês percebem, meus irmãos, como que o inimigo ele sempre vai procurar matar, roubar e destruir, principalmente também a nossa fé. Quando nós vemos nesse processo da história, no Éden, Moisés, a gente chega em Jesus, quando Deus fala para Maria, agraciada de Deus, que ela seria bendita e ela daria a luz ao Salvador Jesus Cristo. Em Belém, meus irmãos, da Judéia, ao anoitecer, a Bíblia diz assim, que José, ele teve um sonho, meus irmãos, e um anjo apareceu para José, esposo de Maria, e disse assim, José, olha, o Senhor está dizendo que você não precisa temer, não precisa ficar com medo, porque esse filho que a sua esposa está gerando é do Espírito Santo de Deus. Vocês podem ir neste momento para o Egito, ficar lá por um tempo, porque Herodes está querendo matar todas as crianças. Não precisa temer. E quando José acorda daquele sonho, meus irmãos, ele pega aquela criança juntamente com Maria, e eles vão obedecendo a Deus para o Egito. Herodes, meus irmãos, estava totalmente enfurecido. O desejo dele era destruir, era influenciar para matar, roubar, meus irmãos, e destruir. Por quê? Porque, meus irmãos, Deus, através do Espírito Santo, tinha escolhido Jesus no seu projeto de salvação para a humanidade. Herodes, como um rei daquela época, ele queria influenciar ao ponto de que isso não acontecesse. Ele queria a glória só para ele. Foi aí, meus irmãos, que ele fez esse decreto, que todas as crianças de 2 anos para baixo deveriam ser destruídas, mortas. Só que a gente percebe, meus irmãos, que nesse momento, Deus, ele, enquanto Herodes decretava a morte, Deus decretava a vida. Jesus, ele nasceu, assim como o Faraó decretou a morte, mas Moisés saiu com vida. Nós podemos perceber que Deus, ele sempre vai estar cuidando de todas as coisas. Deus, meus irmãos, ele é poderoso. Deus é maravilhoso. É por isso que você pode confiar, você pode acreditar, você pode depositar a sua fé nele. Não fique preocupado com o futuro. Mesmo em momentos difíceis, de perturbação, de limitações, às vezes poderemos até ficar com um pensamento, meu Deus, o que vai acontecer? É um decreto de morte, é um decreto difícil, é uma situação impossível. Mas Jesus fala, eu sou a porta, aquele que vier por mim encontrará passagem e terá vida. É essa a comparação que Deus está querendo para nós, meus irmãos. Tenha fé, tenha fé, tenha fé. Deus vai cuidar do teu filho, Deus vai cuidar da tua casa, Deus vai cuidar da tua família. É por isso que você precisa depositar a sua fé em Jesus Cristo. Ele é a porta de salvação. Jesus é a porta de salvação para a nossa casa. Jesus é a porta de salvação para a nossa vida. É por isso que precisamos aceitar esse Jesus para nós morarmos no céu,
termos morada no reino de Deus. E só vamos conseguir isso se passarmos pela porta que é Jesus. Só vamos conseguir isso se obedecermos os mandamentos do Senhor Jesus na nossa vida. Meus irmãos, não fique preocupado com esses problemas que têm assolado a sociedade, ataques. Isso aí é questão que Faraó, o inimigo, tem procurado matar, roubar e destruir. Mas nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor, confiar nele, tudo mais ele fará. Ele está dizendo que você pode dormir tranquilo. Ele cuida da tua vida de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não importa, Deus está cuidando da sua vida. Meus irmãos, não precisa ficar preocupado. Deus está no controle de todas as coisas. Isso inclui a tua família, isso inclui a tua vida. Tenha fé no Senhor. É por isso que precisamos e podemos glorificar a Deus, exaltar a Ele, porque todos os problemas em Deus, a gente encontra solução, a gente encontra resposta. A gente percebe guerras e rumores de guerras acontecendo com a Rússia, a Ucrânia, mas a gente percebe, meus irmãos, que isso não é uma preocupação que tem que nos abalar, porque o inimigo está tentando matar, roubar e destruir, e através de guerras também. O que nós temos que fazer é orar a Deus, confiar nele, entregar o nosso caminho ao Senhor. Todos os dias, meus irmãos, vemos nas redes sociais e televisões situações complicadas, mas temos que estar confiando em Deus, falando do seu amor, pregando a sua palavra, porque Deus, ele tem o melhor para a nossa vida. O diabo vem para roubar, matar e destruir, mas lembre-se que Jesus é a porta, e Ele tem vida, salvação e vida em abundância, e Ele está vindo para buscar a sua igreja. Amém, meus irmãos? Neste momento, meus irmãos, eu quero aproveitar para estar adorando ao nome do Senhor com um louvor juntamente com a igreja, e este louvor retrata aquilo que eu ministrei aqui nessa noite, que Deus é o pintor de todo mundo. Deus é quem está no controle de todas as coisas.